Aleluia. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus bendito, eterno, poderoso, maravilhoso, Deus de graça, de poder, de misericórdia. Senhor, te adoramos, Pai, te louvamos com instrumentos. Te louvamos, Pai, com a nossa voz. Te louvamos, Pai, por esse privilégio tão maravilhoso, por essa oportunidade tão importante na nossa vida, tão maravilhosa, de poder entrar por essas portas nessa manhã para te adorar. Como cantamos, Senhor, que possamos ser sempre o seu bom perfume. Que o Senhor encontre em nós, Pai, um motivo de sorriso, de alegria. Que sejamos, Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã só para te adorar. Obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Senta aí, querido, em nome de Jesus. Nós iniciamos domingo passado a conferência Identidade. Você sabe que todos os meses nós temos uma conferência na igreja. Começamos com, talvez eu não lembre de todas, mas você pode me ajudar. Começamos janeiro com Start, que foi justamente aquele start do Espírito Santo na nossa vida para a gente poder romper durante todo o ano. Começamos janeiro com um start, depois fevereiro foi conhecendo o Espírito Santo, depois da conferência conhecendo o Espírito Santo nós tivemos filhos legítimos, depois nós tivemos paternidade, depois tivemos a Páscoa, né? Ele nos libertou, foi um mês inteiro de Páscoa, ele nos libertou. Tivemos o que depois? Eu esqueci já. São muitas conferências, né? Cada mês um tema. E esse mês nós estamos trabalhando a conferência Identidade. Se eu pedisse para você tirar do bolso aí agora, você ia puxar a sua carteira de identidade, né? E você mostraria a sua identidade. Mas não é dessa identidade que nós estamos falando. Nós estamos falando da nossa identidade espiritual. É aquela identidade que nós somos conhecidos no mundo espiritual, aquela identidade que abre as portas no mundo espiritual, que nos legitima no mundo espiritual. É essa identidade que nós estamos falando. E aí no domingo passado nós começamos a conferência Identidade. Não tivemos culto no domingo de manhã porque foi eleições, né? Tivemos aí eleições a nível, né? No Brasil inteiro, a nível nacional. Nós particularmente aqui dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, do nosso município, Belfor Roxo, e não tivemos o culto domingo de manhã. Aí começamos a conferência domingo à noite. O pastor Marcos Félix trouxe a palavra no domingo à noite, e eu quero chamar aqui hoje, né, essa menina. Ela canta, ela dança, ela prega, ela faz doutorado. E vocês não sabiam de uma coisa, só que eu falei para ela que eu ia contar. Eu tinha um acordo com ela. Pastor, não fala agora não. Eu falei, vou falar, então eu vou dar um tempo para você. Eu falei, quando você iniciar o segundo período, eu vou contar para todo mundo. E aí ela já está no segundo período da faculdade de teologia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fazendo também teologia. Deus abençoe. Está tudo bem lá? Tá? Daqui a pouco eles vão mandar o relatório para eu assinar. Eu vou ver. Então tá bom. Deus abençoe poderosamente. Eu lembro que para mim foi uma caminhada maravilhosa. Foi uma caminhada de 4 anos de teologia, mais uma caminhada de 2 anos de pós-graduação em teologia. Foi assim,
algo maravilhoso. E tenho certeza que será também na sua vida. Amém? Algo assim extraordinário. Que Deus continue te abençoando, tá? Te fortalecendo, te fazendo crescer a cada dia. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que almeja ao episcopado, né? Aquele que almeja esse chamado, uma excelente obra almeja. Amém? Então, grande coisa está almejando na sua vida. Amém? Glória a Deus. Estende as mãos para cá, queridos, em nome de Jesus. Estende as mãos para cá. É a Dudinha que vai pregar nessa manhã, vai trazer a palavra para nós, dentro desse tema que o Espírito Santo tem nos dado, identidade. Tenho certeza que o Espírito Santo vai nos tratar durante todo esse mês de outubro, legitimando a nossa vida como filhos e restaurando muitas áreas da nossa vida e também apontando no mundo espiritual que nós somos filhos. Amém? Filhos legítimos. Tivemos essa conferência também aqui, né? Filhos legítimos. Amém? Então estende suas mãos para cá. Pai, obrigado. Obrigado pela vida da tua filhinha. Obrigado, Pai, por essa princesa. Nós tivemos, Pai, o privilégio de batizar nesse lugar, de discipular e vê-la crescendo na tua presença, pregadora da tua palavra, ministra dentro da sua casa. Obrigado, Espírito Santo. Fala agora ao nosso coração através da vida dela. Tudo aquilo que o Senhor já gerou no coração dela, tudo aquilo que o Senhor gerou na mente dela, tudo aquilo que o Senhor falou ao espírito dela. Agora, Espírito Santo, usa a boca da tua filha, usa, meu Deus, a tua serva para falar o nosso coração. Fala aquilo que precisamos ouvir, fala aquilo que temos necessidade de ouvir. Senhor, fala como o Senhor quiser. Nós queremos ouvir a tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Pastor, ele não estava se aguentando para contar essa novidade para vocês. Ele ficava, eu vou contar. Eu, calma, pastor, espera, ainda estou no primeiro período. Aí agora, falei para ele, pode contar. Aí ele contou. Tirou um peso. Amém. Nessa manhã eu trago uma palavra para vocês, que o Senhor já tinha me dado essa palavra há algum tempo, mas eu ainda não tinha entendido. E eu guardei ela comigo porque eu sabia que em algum momento o Senhor ia ministrar ao meu coração a hora certa de trazer para vocês. E essa palavra ela fica lá no livro de Lucas, a partir do capítulo 15, versículo 8. Pedrinho vai colocar ali pra gente. Muitos devem conhecer essa palavra, ou pelo menos já devem ter ouvido alguma pregação sobre essa palavra, e é a palavra que fala sobre a parábola da dracma perdida, ou a parábola da moeda perdida, porque a dracma ela é uma moeda. Vou pedir para o Pedrinho colocar King James para mim. Que de todas as versões que eu li enquanto eu estava estudando essa palavra, foi a que mais era completa para aquilo que eu queria transmitir para a igreja. E a palavra do Senhor diz assim: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que
de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Somente até aqui. Pode deixar no 8. E essa parábola, ela tem alguns significados dentro dela, né? O capítulo 15, ele vai tratar de 3 parábolas diferentes, que é a parábola da ovelha perdida, que eu acredito que todos devem conhecer, né? Que haviam 100 ovelhas, e aí 99 estavam com o pastor, uma se perdeu e ele foi atrás dela. Que fala então sobre aquela pessoa que se afasta. E o Senhor, como nosso bom pastor, ele vai atrás de nós nos buscar. Porque mais vale para ele aquela ovelha que está perdida e é encontrada do que aquelas 99 que já estão seguras. E essa parábola da moeda perdida fala sobre uma mulher que perdeu a sua dracma, ou seja, a sua moeda. Como eu falei, a dracma, ela era uma moeda muito utilizada antigamente, na época do Novo Testamento. E essa moeda, ela tinha um símbolo. Muitas dessas mulheres, elas ganhavam essas moedas dos seus pais e com essas 10 moedas elas faziam um colar que as adornava. Geralmente elas utilizavam ao redor da cabeça e aquele colar tinha um significado. Significava uma aliança, porque somente as mulheres que eram casadas utilizavam aquele colar. E a palavra vai dizer que ela perdeu uma dessas moedas. Ou seja, o seu colar ele estava incompleto. Não só pelo valor da moeda, porque cada moeda daquela, se você parar hoje para pesquisar, ela valia como se fosse um dia inteiro de trabalho naquela época. Mas o fato de ter perdido a moeda, de ter perdido a dracma, não é só pelo valor material, mas pelo valor cultural que aquilo carregava, porque era importante para aquela mulher, e também pelo valor de ser algo que passa de geração em geração. Ou seja, era algo profético. E a palavra do Senhor vai dizer que quando essa mulher ela perdeu essa moeda, ela não ficou parada, ela foi buscar. Mas se nós pararmos para analisar a palavra e tudo o que ela diz sobre essa parábola, nós vamos ver que é muito mais além disso. É muito mais do que uma moeda perdida e uma mulher que procura até encontrar e quando encontra, comemora. A dracma, ela é algo precioso para aquela mulher. Assim como para nós, a nossa identidade no Senhor também é preciosa. E também é algo que nós não podemos perder. E como o tema da conferência é identidade, nessa manhã eu quero tratar com você em cima dessa palavra. Quando nós perdemos algo, assim como essa mulher perdeu a sua dracma, nós procuramos, certo? Sim. Porém, para que ela tenha perdido, isso significa dizer que a casa dela estava mal arrumada, certo? Sim. Assim somos nós. Quando nós estamos com a nossa identidade perdida e afastada do Senhor. Nós estamos com a nossa casa, o nosso interior desarrumado. Nós não somos os mesmos que nós éramos. Existe algo ali que está incompleto, existe algo ali que está perdido. E assim como aquela mulher, nós precisamos buscar para que nós venhamos nos encontrar novamente. E olha que interessante, a palavra vai dizer que a mulher perdeu a dracma na sua casa. E ela acendeu a candeia, varreu a casa e procurou. Mas ela procurou de qualquer jeito? Ela foi lá, viu que ela tinha perdido e olhou aqui, olhou dali e achou, oba, encontrei. Não.
A palavra do Senhor vai dizer que ela procurou diligentemente. Ou seja, ela procurou com atenção. Ela se dedicou a buscar aquilo que ela havia perdido. Não é uma busca simples que você vai lá, vai procurar e vai encontrar. Você precisa buscar com dedicação. Você precisa se empenhar para buscar aquilo, para que você possa encontrar aquilo. E ela varreu a casa até encontrar. E ela buscou diligentemente. E assim nós devemos ser quando nós estamos buscando a presença do Senhor. Quando nós estamos afastados da nossa identidade, afastados daquilo que o Senhor tem como propósito na nossa vida. Porque a nossa identidade no Senhor é aquilo que vai determinar quem nós somos, quem eu sou, quem você é no Senhor. Se você perder a sua identidade, você fica descaracterizado. É como nós mesmos aqui. Se um dia você perder o seu documento, a sua identidade, você fica descaracterizado. Você existe, mas você não tem o documento que comprova que é você. E quando você perde a sua identidade, você perde a sua essência, você se perde em você mesmo. Você se perde em tantas coisas que você faz, em tantas coisas que você tem, em tantas coisas que você busca que não é do Senhor, que não é o Senhor. Você foge da sua identidade, você precisa retornar. Assim como aquela mulher que procurou aquela dracma, você precisa buscar a presença do Senhor diligentemente. E o interessante é que ela busca até encontrar. E quando ela encontra, ela se alegra. Ou seja, quando ela perdeu aquela moeda, ela não só perdeu a moeda, não só perdeu algo que era importante e tinha um significado para ela. Um significado cultural, um significado especial, um significado importante. Mas ela perdeu também a sua alegria, quando ela perdeu aquilo que ela tanto gostava. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ela encontrou, a alegria daquela mulher voltou, e então ela celebrou. Ela chamou as suas vizinhas e disse para comemorarem com ela, porque ela tinha encontrado a dracma perdida. E um dos significados dessa parábola é realmente esse, que quando um pecador ele se arrepende e ele volta, o Senhor ele se alegra. Porque ele era aquela dracma perdida que tanto valor tem para o Senhor. E é assim a nossa identidade. Aquilo que nos pertence, aquilo que faz parte de nós. Aquele colar era importante para aquela mulher porque fazia parte dela, da sua cultura. Era um adorno e ao mesmo tempo significava quem ela era, assim como a nossa identidade. E muitas vezes nós nos perdemos em nós mesmos. Nós nos perdemos em muitas coisas que não são do Senhor. Nós nos perdemos porque nós estamos vivendo um tempo onde os dias parecem que são cada vez mais curtos. Nós temos cada vez mais demandas, nós temos muitas coisas para fazer. Nós temos trabalho, nós estudamos, muitas pessoas têm casa, têm a sua família, têm o seu esposo, a sua esposa, têm os seus filhos, têm os seus planos, os seus sonhos. Mas e o tempo para o Senhor? Quando é que sobra? Se o meu dia tem 24 horas e eu acordo de manhã e eu vou trabalhar, e eu tomo meu café, e eu pego o transporte, e eu vou para o trabalho, e eu passo 8 horas lá e depois mais 2 no transporte, e aí eu chego em casa, mas eu tenho outras coisas para fazer, e eu estou cansada, e eu tenho que fazer muitas outras coisas. Você perdeu a sua dracma. Você perdeu aquilo que você tinha de precioso, porque você não buscou. Você perdeu aquilo que faz parte de você, assim como aquele adorno fazia parte daquela mulher.
Nós não podemos perder a nossa identidade, perder a nossa essência, perder a presença do Senhor. Dentro de nós mesmos, dentro da nossa casa, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo habita em nós, nós somos templo, nós somos casa. Como que nós vamos nos perder em nós mesmos e perder a presença de Deus em nós mesmos? Você já parou para pensar nisso? E quando é que nós vamos encontrar? Quando é que nós vamos acordar, despertar para esse tempo e, assim como aquela mulher, fazer essa busca diligente pela nossa identidade, pelo Senhor, por quem nós somos, por aquele que nós temos buscado? Porque não adianta nós estarmos aqui caminhando com o Senhor, não adianta nós estarmos aqui sendo ministrados por palavras e conferências e louvores e orações e propósitos, se nós não carregarmos o essencial, que é a presença do Senhor conosco, se nós não buscarmos a presença dele para nós, se nós não encontrarmos a nossa dracma e, assim como aquela mulher fez, comemorar por termos a presença do Senhor. Não adianta nós sermos ministrados por palavras, não adianta nós sermos ministrados por louvores, por canções, se dentro de nós está tudo perdido, está tudo vazio, a casa está bagunçada, e a gente não busca aquilo que a gente perdeu. E o Senhor, assim como todas as palavras que eu trago para a igreja, antes de ministrar a igreja, o Senhor ministrou a mim essa palavra. E um dia eu estava no meu quarto, prestes a dormir, e o Senhor me deu um sonho, mas era um sonho ruim. E aí eu acordei aflita com aquele sonho e comecei a me perguntar, mas Senhor, por que esse sonho? Não tem sentido. E aí eu comecei a orar ao Senhor e orar ao Senhor, e ali o Senhor começou a me ministrar, e eu comecei a me perguntar e a perguntar a Ele, Senhor, onde foi que eu me perdi? E eu lembrei da palavra da dracma perdida que o Senhor já havia ministrado no meu coração e eu ainda não havia entendido. E Ele falou, é essa palavra. Eu estava me perdendo em mim mesma, nos meus afazeres, em várias coisas que eu tinha para fazer, em várias demandas que eu tinha que atender, em várias coisas que eu tinha que fazer ao mesmo tempo, nos prazos, nos momentos, e eu estava perdendo a minha dracma. Eu estava perdendo a minha identidade no Senhor. E o pastor uma vez liberou uma palavra muito importante para nós, uma palavra certeira, de que nós não precisamos deixar de fazer nada para servir ao Senhor, mas nós precisamos aprender a administrar e a dividir o nosso tempo, para que nós venhamos a conseguir fazer tudo aquilo que nos é dado e nos é direcionado, sem que nós venhamos a negligenciar aquilo que nós precisamos fazer, ou queremos fazer, ou sonhamos fazer. E por um momento eu não conseguia administrar tudo isso e dar conta do que eu tinha que fazer no meu trabalho, dar conta do que eu tinha que fazer na minha casa, no meu ministério, e o Senhor começou a falar comigo, é isso. Você se perdeu em você mesmo, em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você tem, em tudo aquilo que você tem sonhado, em tudo aquilo que você tem feito. E eu parei ali naquele momento e disse, não, eu preciso me reencontrar novamente. E aí eu mandei mensagem para a pastora Carol, já tem um tempo, e nós começamos a fazer devocional juntas, e todo dia compartilhávamos mensagens, e às vezes a gente fazia chamada de vídeo, e ficávamos ali naquela luta, naquela peleja. E logo depois veio o nosso propósito que nós estamos fazendo agora, nesse mês de outubro, que é o propósito do Mova-se, movendo-se em direção à presença de Deus. E nós estamos nesse propósito, em direção da presença de Deus, em clamar incessantemente, e assim como essa mulher fez essa busca diligente pela presença de Deus, nós estamos
nesse mesmo propósito. Porque não adianta você ganhar tudo e perder o mais importante, que é a presença do Senhor. Não vale de nada. Você pode ter o melhor dessa terra, você pode ser o melhor, mas se você não tiver a presença do Senhor com você, não vale de nada. Não vale de nada. Ou seja, nós precisamos começar a buscar com diligência a presença do Senhor. Porque Ele tem nos dado várias oportunidades. Ele tem nos dado várias e várias chances. Ele tem nos chamado para esse tempo. Mas nós precisamos despertar. E precisamos começar a buscar com diligência. Porque não adianta buscar e perder novamente no outro dia. Não adianta nós buscarmos a presença de Deus e sairmos daqui cheios, transbordando, e segunda, terça, quarta, chega quarta eu estou vazio, e aí eu preciso vir aqui na igreja, me encher de novo, para eu aguentar até quinta, sexta, sábado, e aí domingo eu venho de novo e me encho 2 vezes, de manhã e à noite. E aí segunda, terça, quarta eu já estou vazia de novo. Ou seja, você está buscando, mas você está perdendo. Ou seja, você não está buscando, você só sabe ali onde é que está, e você vai lá e volta. Mas o Senhor, Ele não quer isso de nós. Ele quer um relacionamento de intimidade, de profundidade. Ele quer que você olhe para você mesmo no espelho e saiba quem você é no Senhor. Saiba o seu valor, saiba para que o Senhor te chamou, o que Ele tem para a sua vida. Mas você precisa reconhecer a sua identidade. E você precisa encontrar novamente aquilo que você perdeu, aquilo de maior valor para você. E algumas versões vão tratar essa parábola diferente, mas o sentido é o mesmo. E vai dizer que a mulher, ela acendeu uma lâmpada. Ela acendeu uma lâmpada para buscar. Por quê? Primeiro porque naquela época as casas não tinham iluminação, como a minha casa, a sua casa, como a igreja. As casas só tinham a iluminação natural, que entrava durante o dia ou quando a porta estava aberta. Então ela precisava da luz para que ela pudesse enxergar aquilo que ela estava buscando. E assim somos nós. Nós precisamos da luz. Nós precisamos da presença do Senhor, que é a luz na nossa vida e vai nos direcionar e nos permitir encontrar aquilo que nós perdemos. Nós precisamos acender a lâmpada dentro de nós. Nós precisamos acender a candeia. Precisamos estar com a candeia acesa, para que assim a luz esteja conosco, nos acompanhe. Porque se a presença do Senhor estiver conosco, você não vai perdê-la. Você não vai perder aquilo que tem o maior valor para você, porque vai estar sempre ali com você. Nessa manhã, o Senhor, Ele te trouxe aqui para que você comece a despertar. Para que você comece a despertar para esse novo tempo e para aquilo que Ele tem te chamado. Existem pessoas que ainda não se deram conta de que se perderam e acham que está tudo bem, está tudo maneiro. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã porque Ele está te dando a chance. Ele está te dando a chance de você encontrar aquilo que você perdeu, a sua graça. O Senhor, Ele está te chamando, porque Ele quer tratar com você. Mas o Senhor, Ele é um Deus bondoso, é um Deus piedoso, é um Deus paciente, é ou não é? Mas Ele não vai te obrigar a encontrar aquilo que você perdeu. Você vai encontrar se você quiser. Mas o Senhor, Ele te convida nessa manhã, Ele te convida nesse mês de outubro a resgatar a sua identidade, a resgatar quem você é no Senhor, a se reconhecer, a se encontrar novamente.
Como aquela palavra que eu já preguei aqui incansáveis vezes, da identidade. Que o Senhor, Ele muda a sua identidade, Ele muda quem você é, Ele te chama por um novo nome, Ele te transforma e Ele te coloca lá, no propósito que Ele tem para você, assim como Ele fez com Jacó. Aleluia. Só que assim como essa mulher, nós temos que nos dar conta de que nós perdemos algo precioso. Nós temos que nos dar conta de que nós perdemos algo de valor, algo que faz parte de nós. Porque a presença do Senhor, ela tem que fazer parte de mim, de você. A presença do Senhor, ela tem que habitar na sua vida. Você precisa ser reconhecido por isso. Você precisa ser reconhecido no mundo espiritual por isso. Por alguém que carrega a presença do Senhor, alguém que carrega a palavra do Senhor. Alguém em que o mundo espiritual vai olhar e vai dizer: ei, aquele ali é do Senhor. Aleluia. Por isso, a sua identidade precisa estar firmada aonde? Nele. Porque senão, você está aqui, você está transitando no mundo espiritual, mas você é um desconhecido. Porque você não tem identidade. O Senhor, Ele te chama nessa manhã para que você encontre aquilo que você perdeu. Parece clichê, parece mais uma palavra sobre identidade, parece mais uma palavra sobre alguém que está perdido e precisa se reencontrar de novo, mas é o que mais acontece dentro das igrejas, fora das igrejas. Existem pessoas hoje que não têm identidade nenhuma no Senhor, porque nem sequer conhecem a Ele, sabem quem Ele é. Mas existem pessoas que estão dentro das igrejas e não têm identidade. Não porque não conhecem o Senhor, porque não é a falta de oportunidade, mas é a falta de vontade, é a falta da busca. É a falta de, como nós louvamos aqui nessa manhã, da fome e da sede pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério, porque as pessoas agem como se tudo isso que nós lemos aqui e pregamos fosse uma história, uma lenda, como se Jesus não fosse voltar, como se o pastor pregasse aqui o arrependimento e você não precisasse se arrepender porque é só mais uma história, é só mais um livro, é só mais um versículo, é só mais uma parábola que Jesus contou para a multidão. E as pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar, como se isso não fosse uma realidade, como se nós não devêssemos buscar, como se nós não devêssemos estar com a nossa candeia sempre acesa, buscando aquilo que é de importância. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer implantar em você a identidade dEle, a verdadeira identidade. É normal se perder na caminhada. Pode acontecer, deve acontecer? Não, mas pode acontecer, porque nós somos humanos. A nossa natureza é falha, nós somos fracos. Vai existir o dia que você vai trabalhar o dia todo, você vai chegar em casa e vai deitar e vai orar ao Senhor. Senhor, muito obrigada pelo meu dia. E você já vai estar dormindo. Só que no outro dia, você precisa levantar e se lembrar que a misericórdia do Senhor está mais uma vez sobre a sua vida e agradecer por ter acordado, agradecer por aquele dia e buscar ali aquilo que você não buscou ontem. Para que você possa reacender a sua candeia, para que você possa manter a candeia sempre acesa. Mas você precisa buscar, você precisa ansiar, você precisa buscar diligentemente. Você precisa buscar com empenho, com esforço, com vontade. Não aquela busca fria, porque o pastor chega aqui e diz que nós temos que conhecer a palavra de Deus, e nós temos que ler a Bíblia, e nós temos que saber quem é Jesus, e nós temos que ter intimidade com o Senhor. Não. Eu não tenho que buscar
buscar a palavra de Deus, porque a pastora Carol não vai deixar eu subir no altar para ministrar dança, porque o pastor não vai deixar eu subir para poder cantar, para poder pregar. Eu tenho que ansiar o Senhor. E tudo o resto é consequência. Todo o resto é consequência. É só o transbordar. É só aquilo que está mais aqui. E que eu posso transmitir, que eu posso transbordar e que eu posso ministrar sobre a vida de outra pessoa. Mas primeiro precisa ser em mim. Primeiro eu preciso querer buscar. E desde então, desde aquele dia, nós temos buscado, nós temos feito devocionais, nós temos buscado pela presença do Senhor. E eu posso dizer para vocês que eu encontrei a minha dracma perdida. Encontrei a minha dracma perdida e agora eu não vou perdê-la mais. E eu quero que você saia daqui nessa manhã com o mesmo pensamento. De que você pode sim escorregar, mas você precisa levantar e dizer: Senhor, me ajuda. Você precisa ter a atitude como aquela mulher teve, porque ela podia perder e ficar perdido. Poxa vida, eu tinha 10 moedas, eu perdi uma, agora eu tenho 9. Tá bom, agora eu vou viver a minha vida com 9 moedas. Não. Ela tinha 10, ela perdeu uma, mas ela não ficou com 9. Ela buscou porque ela queria as 10 de volta. Porque aquilo era importante. Não era importante as 9 que ela tinha, era importante a que ela tinha perdido, porque ela precisava daquela para completar as 10 moedas e completar o colar que adornava. Nós temos que ter essa essência e esse pensamento de parar e recalcular a rota e recomeçar quantas vezes forem necessárias e buscar quantas vezes forem necessárias. Porque imagine se a gente se perdesse e desistisse. Se a gente perdesse algo importante e desistisse de buscar. E deixasse por isso mesmo. Ah, eu perdi, então tá bom. Agora eu vou viver a minha vida assim, eu não vou procurar não. Perdi, tá perdido, vamos para outra. Não. Imagine se a gente desistisse de buscar tudo aquilo que a gente perde. Quanto mais com a presença do Senhor. Com a presença do Senhor nós temos que ter mais zelo ainda. Nós temos que ter mais anseio ainda por encontrá-la, por ter mais. Como eu disse aqui mais cedo, nós não queremos aquela fome, aquela sede do Senhor que nós vamos aqui na igreja e ouvimos a palavra, e ouvimos o louvor, e cantamos ao Senhor, e oramos: Senhor, me abençoa, abençoa a minha casa, a minha vida, e nós vamos para casa e pronto. Não. Nós queremos aquela fome e aquela sede que onde nós estivermos, nós estamos ali, ansiando pela presença do Senhor. Nós queremos aquela fome, aquela sede. Você, mulher, que você está lá lavando louça e o Senhor te encontra naquele lugar. Você, homem, que está trabalhando, está dirigindo o seu carro, está a caminho do seu trabalho e a presença do Senhor te encontra naquele lugar. Você hoje, jovem, que estuda, que você está lá na hora dos seus estudos, o Senhor te encontra naquele lugar. Que você está lá naquele lugar onde você poderia perder a sua identidade. Mas ao invés de você perder a sua identidade, você começa a imprimir a sua identidade em outras pessoas. Meu Deus! Nós queremos um tempo onde, ao invés de nós perdermos a nossa dracma, nós vamos ser como essas mulheres, que quando essa mulher encontrou, comemoraram com ela. Nós queremos ser essa igreja que ajuda outras pessoas a encontrarem aquilo que perderam nas suas vidas. E nós oramos todos os dias por isso. Mas para isso, você precisa se colocar e você precisa encontrar aquilo que você perdeu. Porque senão são dois perdidos tentando achar algo que está perdido. Olha só. Aí está tudo perdido. Então nós precisamos encontrar a presença do Senhor. E às vezes parar mesmo e pensar
foi que nós nos perdemos. Você precisa dialogar com o Senhor e dizer: Senhor, onde foi que eu me perdi? Eu não sou o mesmo de antes ou a mesma de antes. Senhor, aqueles hábitos que eu tinha, hoje eu não tenho mais. Senhor, aquele tempo que eu tirava de oração todos os dias, eu não tenho mais, porque eu tenho trabalhado tanto. Você não precisa orar ao Senhor e falar assim: ai, Senhor, eu não quero mais trabalhar porque eu quero ficar aqui te adorando, engrandecendo o seu nome, na sua presença. Não. O Senhor, Ele não vai te tirar do seu trabalho, não vai te tirar da sua casa, da sua família, do seu relacionamento. Mas você precisa aprender a administrar o seu tempo, para que você não venha a perder nada. Nessa manhã, o Senhor te convida a encontrar a sua dracma perdida. Eu queria hoje que tivesse aqui um espelho, porque eu ia pedir que você se olhasse e que você falasse para você mesmo, no seu interior, aquilo que você está vendo quando você olha no espelho. Mas já que nós não temos o espelho, eu queria pedir que você fizesse isso com o seu interior. Que você parasse agora e começasse a se analisar. E começasse a pensar se você é o mesmo. Se você continua com aquela mesma essência, sabe? Quando você encontrou o Senhor pela primeira vez. Talvez hoje você esteja muito melhor. Talvez hoje nem tanto. Talvez você se olhe hoje, se analise hoje e você não se reconheça. Talvez você comece a pensar aí e ver que você até se reconhece, mas está faltando alguma coisa. E talvez você olhe e nem se reconheça mais. Comece a pensar aí. Se você quiser fechar seus olhos, se você quiser ficar aí como se só tivesse você, se não tivesse mais ninguém. Começa a pensar em quem você era naquele momento que Jesus ele te encontrou. Ele te encontrou, Ele te transformou, Ele te fez uma nova pessoa, te deu um novo nome e uma nova identidade. Agora começa a pensar como é que está essa identidade. Começa a pensar como que está o templo, como que está a morada, como que está a casa. Está arrumada? Está bagunçada? Tem algumas coisas fora do lugar? Tem algumas coisas que estão até fora do lugar, mas ela está ajeitada? Ou ela está toda revirada? Começa a pensar nessa manhã. Como que você se encontra hoje? Como que está a sua identidade hoje no Senhor? Talvez você vai se identificar com aquela mulher que perdeu aquela dracma. Talvez você vai identificar que falta algo aí. Está incompleto. Está faltando alguma coisa. Talvez você vai identificar que você precisa arrumar a casa. Talvez você vai se identificar que, assim como aquela mulher, você precisa começar a buscar com diligência, até você encontrar aquilo que está faltando aí. Começa a pensar. Começa a entrar nesse ambiente. Começa a ser ministrado pelo Senhor. Começa a trazer à sua memória aquilo que tem dentro de você. Porque assim como essa parábola, o Senhor ele se alegra quando nós nos reconhecemos como alguém que precisa ser encontrado, como alguém que perdeu algo e precisa encontrar, como essa mulher, como alguém que está ali buscando, mas precisa buscar mais, precisa fazer aquela busca diligente,
precisa se dedicar mais naquela busca, porque não está sendo suficiente, porque você ainda não encontrou aquilo que você perdeu, porque você ainda não é o mesmo, não é a mesma, porque ainda falta alguma coisa aí. Começa a falar com o Senhor nessa manhã. Começa a falar com o Senhor nessa manhã e dizer para Ele aquilo que você quer dizer no seu íntimo. Começa a pedir para Ele que Ele esteja atuando em você, na sua vida, naquilo que você precisa. Começa a falar com Ele como se tivesse só você e o Senhor aqui nesse lugar. Essa semana nós estávamos no propósito e havia uma palavra que se chamava "não olhe para os obstáculos". E essa palavra ela é muito verdadeira, porque se você está em direção a algo, mas existe um obstáculo, automaticamente você vai pensar que aquele obstáculo vai te travar. Mas se você não olhar para ele como se ele fosse um obstáculo que vai te travar, você consegue romper. Quer ver? A história da mulher, aquela mulher bem conhecida, que havia nela um fluxo de sangue. Havia ali, ao redor de Jesus, uma multidão. Havia muitas pessoas ali ao redor, porque todas aquelas pessoas queriam a mesma coisa. Mas aquela mulher, assim como a mulher que perdeu a sua dracma, elas tinham uma coisa em comum. Elas estavam determinadas a encontrar aquilo que elas estavam buscando. Elas estavam determinadas. E a palavra vai dizer que aquela mulher, ela creu que se ela tocasse na orla do manto de Jesus, a orla é a bainha, é aquela parte bem do final da vestimenta. Lá no final, e ela creu que se ela tocasse ali, ela seria curada. Mas tinha um obstáculo. Tinha a multidão. Tinha muitas pessoas ao redor que impediam ela de andar e se aproximar de Jesus e chegar ali e conquistar aquilo que ela queria. Mas ela não viu aquela multidão como um obstáculo, porque ela prosseguiu. E a palavra do Senhor vai dizer que ela tocou na orla das vestes de Jesus. E o Senhor virou e disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E ela ali naquele momento disse que havia sido ela. Você lembra do que o Senhor disse para ela naquele dia? Que a fé dela havia curado. E quanto à dracma perdida, ela procurou, ela varreu a casa, ela buscou, mas quando ela acendeu a candeia, ela encontrou. E quando ela encontrou, ela comemorou e ela disse: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha dracma perdida. Chegou a hora de você encontrar hoje aquilo que você perdeu. Chegou a hora de hoje você dialogar com o Senhor e deixar aqui tudo aquilo que até aqui foi um obstáculo. Porque a partir de hoje você vai começar a declarar que você não aceita esse tipo de obstáculo na sua vida. A partir de hoje você vai começar a declarar sobre a sua vida que você não vai mais olhar para os
obstáculos como se fosse um impedimento para você acessar a palavra, a presença de Deus. Você hoje não vai mais perder a tua identidade, perder aquilo que o Senhor colocou em você. O Senhor está te chamando nessa manhã para você encontrar a sua dracma perdida. Comece a trazer a sua memória, comece a trazer mesmo. Comece a dialogar com o Senhor, comece a falar com Ele. Comece a pensar ao longo da sua caminhada. O que foi que você perdeu? O que é que você tinha de mais precioso e você perdeu? Foi o buscar? Foi o fervor da oração? Foi a fome da palavra? Foi a fome da busca, a fome da presença? O que foi que perdeu? Qual é a sua dracma perdida? Comece a trazer a sua memória hoje, nesse momento. Comece a falar com o Senhor. Eu vou pedir que você fique de pé nessa manhã. E que você fique à vontade nesse ambiente. Eu não sei o que o Senhor preparou hoje para você. Eu não sei o que o Senhor falou ao seu coração com essa palavra. Eu não sei o que você está sentindo nesse momento. Eu não sei o que o Senhor trouxe à sua memória na manhã de hoje. Mas eu creio que da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração com essa palavra, Ele tem falado com você. Eu creio que nessa manhã você foi ministrado de alguma forma. Eu creio que de alguma forma o Senhor falou com você. E o desejo do meu coração é que você consiga encontrar aquilo que você perdeu. Que você consiga encontrar a sua dracma perdida. Talvez aquilo que só você sabe. Mas o Senhor está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã. E Ele te convida a sincronizar na presença dEle e a derramar na presença dEle tudo aquilo que você necessita. Comece a varrer a casa. Comece a varrer a casa. Porque a luz do Senhor já está sobre esse lugar. A candeia já está acesa. Já existe a luz aqui. Mas você precisa começar a se desfazer de tudo aquilo que te impede de estar verdadeiramente na presença do Senhor, de tudo aquilo que te afasta da tua identidade. A luz do Senhor já está aqui, a candeia já está acesa, mas você precisa começar a buscar com mais diligência para que você possa encontrar a sua dracma perdida. Que você possa receber essa palavra, que você possa receber essa ministração. Se você quiser deixar no altar, se você quiser deixar onde você estiver, o importante é que você seja ministrado por esse louvor, por essa adoração, que você se derrame na presença do Senhor, que Ele trate com você aquilo que precisa ser tratado, e que você receba a porção que Ele preparou para a sua vida hoje. Parei pra rever os meus conceitos, reconhecer os meus defeitos. Eu rasguei meu coração. Parei
faltava, corri nos pés e chorei. Me perdoa, perdi a minha idade, mas preciso encontrar. Me perdoa, já faz algum tempo que eu não venho te buscar. Me perdoa, estou demonstrando pra voltar no meu lugar. Me perdoa, vou procurar aquilo que perdi até achar. Tua presença
virarem desculpas, Senhor, para nós não buscarmos a Tua palavra, a Tua face. Senhor, nós te pedimos perdão nessa manhã. E nós começamos a nos questionar onde foi que nós nos perdemos. Onde foi que nós nos perdemos, Senhor, de Ti? Onde foi, Senhor, que outras coisas começaram a tomar o nosso tempo? E a Sua presença foi ficando perdida, foi ficando esquecida, foi ficando de lado. E nós não buscamos como antes, nós não clamamos como antes, nós não temos a mesma essência de antes, nós não somos os mesmos, nós não temos os mesmos hábitos. E aí nós nos demos conta de que algo faltava, de que algo faltava em nós. E nós percebemos, Senhor, que é a Tua presença, é a Tua essência. E nós te pedimos perdão nessa manhã, Senhor, por todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de Te buscar, de Te adorar, mas nós não fizemos, porque nós preferimos fazer outras coisas. Mas nós te pedimos perdão nessa manhã. E nós declaramos que assim como aquela mulher, nós seremos diligentes, nós seremos cuidadosos, nós iremos nos empenhar, Senhor, na busca pela Tua presença. Nós seremos diligentes, Senhor, com tudo aquilo que é Teu
Ministrado ao nosso coração pelo Teu Santo Espírito. E como é maravilhoso, Pai, quando somos confrontados pela Tua palavra, porque entendemos, Senhor, que esse confronto gera um crescimento na nossa vida. Esse confronto, Senhor, ele nos traz para o centro do Teu querer, da Tua vontade, nos tira, Senhor, do lugar do conforto que a nossa alma quer estar, que a nossa carne deseja, e nos traz, Senhor, para o centro do Teu querer, da Tua vontade, nos mostra, Senhor, o quanto o Senhor se importa conosco, o quanto o Senhor nos ama, e como o Senhor nos trata com um amor tão maravilhoso, tão grande, tão imensurável, um amor que não se pode medir. Nós somos amados pelo Senhor. Prova disso, Pai, é que a Tua palavra, ela fala ao nosso coração de uma forma tão especial, que ao mesmo tempo, Senhor, que ela nos confronta e nos trata, nós também nos sentimos confortados, nós também nos sentimos amados, nós também nos sentimos valorizados pelo Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua santa, bendita, inerrante, indestrutível, inigualável palavra. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Foi a melhor parte dessa manhã, Pai, que ouvir a Tua palavra. Foi ser ministrado pela Tua palavra. Foi ser ministrado pelo Teu Santo Espírito. Foi sentir a Tua presença do nosso lado. Obrigado, Deus querido. Obrigado, Pai, por cada vida presente aqui nessa manhã. Tem sido maravilhoso, Deus. Obrigado, Pai, pela vida da Maria Eduarda, Deus, que foi um instrumento usado pelo Senhor aqui nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, por esse ministério de louvor, de dança, de adoração. Eu te louvo pela vida da Tua igreja, cada irmão, cada irmã, cada membro, cada jovem, criança, homens, mulheres. Eu te louvo, Pai, pelo ministério da primeira igreja batista aqui em Fonte da Rosa. Obrigado por essas portas abertas. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Ele mais uma vez, adorá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Senta aí.